entendeu? Até porque tem cliente que vai precisar mais rápido da entrega e vai ter cliente que vai falar, não preciso de velocidade na obra. Tem uma pessoa só olhando só pra venda, só igual o Luiz tá fazendo agora. Uhum. A probabilidade de conseguir completar 100 horas é muito mais fácil. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar o seguinte: como fazer a precificação quando eu tenho sócio? Eita, a gente já comentou sobre isso em alguns podcasts, né, Gabriel? Mas a gente vai fazer um específico sobre isso hoje, certo? Entrar mais a fundo agora. Exatamente, principalmente porque hoje à noite a gente tem uma aula ao vivo. É, hoje à noite, né? Que dia que é hoje à noite? Hoje é dia 1º de fevereiro de 2024. Isso. E aí a gente tem uma aula ao vivo sobre planejamento estratégico para o eletricista, para ele entender como se organizar mês após mês para ele ter clientes todas as semanas. Exato. Né? E aí a ideia é poder, na verdade, fazer com que esse podcast seja uma espécie de reciclagem, porque eu sei que vai cair essas perguntas hoje à noite, e aí eu aproveitei para fazer o podcast, já que a gente vai ter que explicar isso também para os eletricistas. Então, vamos aproveitar e fazer esse conteúdo aqui para vocês que estão ouvindo o nosso podcast Eletricista Classe A. Bom, vamos falar então sobre precificação antes de mais nada? Vamos. Tem um podcast nosso que fala exatamente sobre precificação, como fazer a precificação. E na precificação existem 3 pilares, que é no mínimo 3 pilares, né, de cálculo ali para que você defina o seu preço. Primeiro é qual que é o salário que você quer ter no final do mês. Então, supondo que você fala assim, eu quero ter 5 mil reais de salário. Legal. Segundo ponto importante é como é que eu faço para que quanto que eu preciso para pagar minhas contas do mês, né? Isso. E aí eu vou colocar ali a taxa do MEI, o valor do plano de telefonia móvel que eu preciso ter para atender meus clientes, aluguel, se houver algum aluguel de espaço físico, oficina, escritório, algo parecido. Todos os custos fixos dele. Isso. Tendo ou não tendo cliente, ele tem esses custos. Exatamente. Aí não pode confundir o custo com a despesa, né? Exato. A despesa é o que você tem que pagar por prestar o serviço. Por exemplo, deslocamento é despesa. Fita isolante ou conector à mola é despesa. Porque só vai investir aquele valor quando você presta o serviço. Sim. Né? Então, o que é o custo de fato? O custo de fato é o custo que você tem tendo ou não cliente, como o Gabriel mesmo disse agora. Então, conta de telefone, que você vai ter que pagar tendo ou não cliente. O MEI, tendo ou não cliente. O aplicativo Orçamento Incontestável, põe lá os R$29 por mês lá no meu custo também. Então, eu tenho esses valores que tendo ou não clientes, eu preciso desembolsar todo mês ali um valor para quitar esse ônus aí que eu tenho. Sim. Certo? Se tiver um funcionário CLT, também tá aí. Vai entrar também e assim por diante. Então, vamos supor que eu tenho ali R$1.000 de custos mensais ali que eu tenho que pagar independente de qualquer coisa. Porque eu financei umas ferramentas, aluguei um carro, não sei, alguma coisa do gênero. Então eu tenho R$1.000 por mês. Então são R$5.000 do salário mais R$1.000 do custo. Só que tem um outro detalhe que muita gente negligencia, que é, poxa, eu tenho uma empresa. E a empresa, que se chama pessoa jurídica, ela precisa também ter resultado financeiro. Então eu tenho que colocar ali, fazer uma previsão de lucro. Né, de lucro. Quanto lucro eu quero que sobre no mês para a minha empresa se mostrar que ela é uma empresa de fato? Então eu vou colocar, por exemplo, R$2.000. Quero que todo mês sobe R$2.000. Nessa conta simples que a gente fez agora, tenho R$5.000 de salário que eu tenho que ter por mês, tenho R$1.000 de custo e R$2.000 de lucro da empresa. Ao todo, R$8.000. Isso significa que todo mês eu preciso fazer R$8.000 para que eu consiga honrar meus compromissos. Exato. Só que aí entra um detalhe importante. Eu tenho que também entender qual é a quantidade de horas que eu consigo trabalhar de fato por mês. E aí a gente fala que é difícil você conseguir trabalhar mais do que 150 horas. Normalmente é 120. Sim. Eu vou fazer o cálculo aqui com 100. Por 2 motivos. Primeiro que fica fácil dividir por 100. E segundo porque 100 a 120 é um valor bem interessante você considerar.
Mas ouça o podcast exclusivo sobre precificação que nós fizemos, para você ver isso com mais detalhes. Então fui lá e coloquei 100 horas por mês são as horas, a quantidade de horas que eu tenho disponível para executar a função do técnico. R$8.000 dividido por 100 horas, eu vou ter R$80 por hora, que é o meu preço que eu preciso passar para os meus clientes de maneira com que eu consiga gerar R$8.000 caso eu venda as minhas 100 horas por mês. Ponto. Everton, eu vou cobrar por hora? Você não vai cobrar por hora. Você vai lá, vai fazer a visita técnica, você vai olhar ali o que deve ser feito com base na sua análise da visita técnica, aplicando todas as técnicas que você já ouviu aqui, já entendeu aqui. Você vai entender assim, poxa, vai dar 10 horas aqui de serviços a serem realizados. Então eu vou passar meu orçamento, que é 10 horas vezes R$80, R$800 aquele serviço. Você precifica internamente por hora, mas passa o orçamento com valor fixo. É, empreitada. Entendeu? Porque assim, eu não vou cobrar por hora do cliente, vai gerar objeção. Sim. Né? Então assim, eu não posso. Beleza, R$80 por hora. Se eu vender as minhas 100 horas no mês, eu tenho R$8.000. A conta é simples assim, né? Só que o problema é fazer atração de clientes para essas 100 horas e tudo mais. Mas como a gente não vai falar sobre a atração de cliente aqui, quero entrar em um outro contexto. Antes de entrar nesse contexto, Everton, você falou de 3 pilares e um deles é o lucro. Explica pra gente exatamente o porquê o lucro é importante para a empresa, já que ele vai ter o salário do eletricista, que é o que ele deseja, e vai poder pagar os seus custos já. Já não é suficiente isso já para ele? Não, porque se você tem uma empresa, ela é um organismo vivo, né? A empresa é uma pessoa jurídica. Então ela precisa demonstrar crescimento ao longo do tempo, porque senão não valeu a pena você ter uma empresa. Onde eu quero chegar? Toda empresa que ela não cresce, ela acaba sendo atropelada. Então, o que acontece? Você precisa fazer com que você tenha lucro na sua empresa, porque lá quando você iniciou, você pôs a mão no bolso e comprou as suas ferramentas. Usou R$5.000 lá e comprou ferramenta, comprou um monte de coisa, investiu. Só que você não pode, daqui 5 meses, quando você precisar comprar, por exemplo, um alicate amperímetro da Fluke, um martelete da DeWalt, quando você quer aumentar a quantidade de ferramentas para que você consiga melhorar o tempo de execução, você não pode tirar do seu bolso de novo para colocar. A empresa tem que ter um caixa para que ela consiga pagar esses valores. E outra, né? Vai chegar no final do ano, você vai poder tirar ali um lucro da empresa. Vamos supor que ao longo do ano você conseguiu acumular aí R$2.000 por mês. Vamos supor que deu R$20.000. Porque tem mês que você consegue, tem mês que você não consegue bater as metas e tudo mais. Deu R$20.000 no ano. E aí você fez um investimento, gastou mais R$5.000 com ferramentas. Só tem mais 15 mil. Você vai pegar, por exemplo, R$5.000 para você de lucro, vai sobrar 10 mil na conta da empresa, você vai deixar lá. Ou seja, você vai começando a formatar uma empresa de verdade. Né? Então, esse é o lance de importância. Né? Vai chegar uma hora que você vai falar assim, poxa, e se eu aumentasse aqui o meu time para que eu conseguisse entregar com mais velocidade as minhas obras, conseguir pegar mais serviços. Se eu fizer isso sem ter dinheiro no caixa, é ruim, né? Porque eu tenho um problema. Que é, preciso gerar o resultado financeiro para pagar as pessoas. Então eu vou acumulando dinheiro no caixa para que a gente consiga se resguardar financeiramente. Tá? Você tem o momento das vacas magras. Tem dinheiro no caixa, você já passa com mais tranquilidade. Sim, toda empresa vai ter altos e baixos. No momento que você vai fazer acontecer, tem um momento que você vai acabar levando as porradas no estômago. A sala elétrica já levou, né, porradas no estômago, assim, e aí a gente vai lá e faz uma ação, faz outra pra gente recuperar e assim por diante. Sim. Então é importante ter isso com clareza, né? Não dá pra negligenciar. Não dá. Só que aí entra uma dúvida bastante grande do pessoal quando tá falando sobre precificação. Mas isso que quando eu tenho um sócio, vai ter um salário a mais para colocar nessa conta, Everton. Se eu tenho um salário a mais para colocar nessa conta, vai aumentar meu preço por hora. Se aumenta meu preço por hora, o que acontece? Eu vou ser mais caro do que o concorrente? Pode ser que sim. Pode ser que não. Como assim, né? Vamos fazer essa conta de novo? Era R$5.000 seu. Então vamos dobrar esse valor agora? R$5.000 seu, R$5.000 do seu sócio. Então são R$10.000 agora. Ó, TV, Brunão. São R$10.000. Nesses R$10.000, aí o que acontece? Ó, a TV tá desligada. Tá aqui, ó, Brunão.
Ó, eu vou mexer aqui na mão aqui. Então, mas aí é bom que a gente não meta essas gafes aí. Aí o que acontece? Eu tenho 10 mil reais agora. 5 mil reais, 5 mil reais. Certo? Agora, mas vamos supor que o meu custo vamos manter os mesmos valores pra gente fazer o cálculo de novo. Tem que alterar alguns valores, que às vezes o plano de telefonia é dos dois, então vai aumentar alguns custos ali. Mas vamos lá. 5 mil reais, 5 mil, 10 mil reais. Aí eu tenho agora 1.000 reais de custo. Mais 1.000 reais. Então, são 11 mil reais. E eu tenho também lucro da empresa. Vamos manter 2 mil reais por enquanto o lucro. Só pra gente fazer as contas aqui. 2 mil reais de lucro por mês. Esses 2 mil reais, mais 1.000 reais, mais os 10 mil, deu 13 mil reais, correto? Sim. E antes era 8. Era 8. Ou seja, ter um sócio não dobrou meu custo, minha necessidade financeira. Normalmente, ter um sócio não dobra a necessidade financeira. Depende se o custo e o lucro for provisionado no dobro os dois, aí sim. Mas normalmente não é. Então eu tenho 13 mil reais, antes era 8. 13 mil reais dividido pelas mesmas 100 horas. Aí entra um ponto importante. Considerando que os dois sócios sempre trabalham juntos. Sim. Sempre trabalham juntos. Pegou a obra, vai os dois juntos. Vai toda hora os dois juntos. Então são as mesmas 100 horas. Exato. Por mês. Aí eu tenho, quando eu trabalho sozinho, eu executo um serviço. No exemplo anterior, vamos só fazer o cálculo aqui pra galera entender. As 13 mil pelas 100 horas dá 130 reais por hora. Sim. Ok? Antes era 80, agora 130. O mesmo serviço que eu fiz anteriormente, a visita técnica, e deu 10 horas de execução, e na conta anterior dava 800 reais, 80 vezes 100, vezes 10, dava 800 reais naquele serviço. Agora, se eu vou fazer esse orçamento para 10 horas de serviço, vai dar 1.300. Exato. Só que eu estou em 2 agora executando aquele serviço. Eu vou entregar em 10 horas? Não. A tendência é que diminua isso. Exato. Ah, tu vai diminuir pela metade? Também às vezes não vai diminuir pela metade. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos considerar que não. Ao invés de 10, foi 6 horas. Vou colocar 60% aí do tempo. 6 horas. Então eu pego aqui, ó, 130 reais, que é a hora atual. 130 reais vezes as 6 horas, 780. Como assim, Everton? Abaixou o preço do orçamento que eu passei para o meu cliente? Sim. Mas tem que ter um ponto de atenção aqui. Quase que não sai aqui. Parece uma foca agora, né? Mas tem que ter um ponto de atenção aqui, que vai ser 40% de redução do tempo mesmo? Talvez sim, talvez não. Outra coisa importante aqui. Quando eu falo de um orçamento curto como esse, de 10 horas para 6, eu tenho um gap naquele dia, 2 horas mais ou menos, que ficou sem monetizar. Normal tem 8 horas. Eu monetizei 6 horas. Eu monetizei 6 horas e deu 780 reais. Tem 2 horas desse dia que eu não monetizei. Então vai ser 780 reais que eu vou gerar de resultado financeiro. Ok? Ok. Ou seja, nessa ocasião, é muito provável que se você for fazer um serviço que seja somente de 6 horas, você queira precificar no mínimo 8. Para você não prejudicar a sua monetização do dia. Sim. Importante. Aí de 780 vai mudar para 130 vezes 8, vai 1.040. Aumentou 200 reais, 240 reais do orçamento atual, do anterior, certo? Certo. Everton, mas no outro também, 10 horas, eu ia fazer 10 horas no mesmo dia ou eu ia fazer 8 horas e 2 horas no outro dia? Esse contexto também precisa ser analisado. Onde que eu quero chegar? Primeiro, tradicionalmente não vai dobrar o seu preço. Vai aumentar, muitas vezes vai aumentar um pouco. Tá com uma outra pessoa ali com você. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Eu aumento um pouco o meu preço, não vai dobrar. E aí o que vai acontecer é que eu tenho que entender que se eu tenho um sócio, essa junção tem que proporcionar uma velocidade de entrega maior. Porque se meu preço foi calculado com base horária, é o alicerce, né?
foi calculado com base na hora, então a entrega tem que ser mais rápida. Sim. Senão não valeu a pena ter o sócio. Exato, até porque o cliente vai questionar, pô, tá mais caro? Como Exato. assim? Exato. Ou você mesmo já me fez esse serviço no passado e tava mais barato, ou outro orçamento me veio, pronto, você já tem. Aí quando você dá um argumento do tipo, ó, vou entregar a obra mais rápido e eu percebi que você tá precisando, você me diz que você quer a obra pra daqui, assim, se não ficar pronto amanhã ou daqui 2 dias, você vai ter prejuízo. Então por isso que eu chamei o meu sócio pra fazer essa obra. É isso aí. Pronto. É aquela história, né? Sempre que eu tenho que fazer sempre que eu faço um orçamento, o meu esforço vai ser gerar valor de maneira com que o cliente entenda que o meu preço ele é menor do quanto da quantidade que eu valho ali, né? Uhum. Então, por exemplo, onde eu quero chegar? O meu preço, ele é o preço. O valor é o quanto que o cliente acredita que deveria custar aquilo. Exato. Ele tem que sempre achar que vai custaria mais do que realmente eu estou cobrando. Sim. Né? E aí a gente usa técnicas para isso, o orçamento tem técnicas, o fechamento também tem técnicas, assim por diante. O fato é que, contextualizando um exemplo aqui na mesa, teve uma ocasião que a gente fez uma mentoria para os eletricistas da imersão Eletricista Classe A, uma mentoria que a gente entregou até como bônus na ocasião, e aí eu tive esse questionamento na mentoria, foram 6 horas de mentoria num sábado. E aí um eletricista falou assim, Everton, vamos lá. Ok, eu entendi isso que você falou, mas só que às vezes não vale a pena. No caso, não era sócios, era ajudantes que ele estava questionando. Não vale a pena eu colocar muitos ajudantes para entregar a obra mais rápido, porque aumenta meu preço, e aí o meu cliente. Eu falei, calma, tira fundo, né? Uma coisa de cada vez. O fato é o seguinte: me dá um exemplo. Ele me deu um exemplo de um condomínio que ele fazia serviços de vez em quando. Aí eu perguntei: esse condomínio ele é novo? É um condomínio novo, construção e tal. Então, imagina que você vai fazer uma visita técnica, aí o cliente fala para você, olha, eu moro na cidade, moro no aluguel lá no apartamento e construí aqui minha casa, estou fazendo aqui a parte de infraestrutura elétrica e eu quero morar aqui na minha casa. O problema é que daqui 3 meses, 2 meses, não sei, depende, o meu contrato de aluguel lá, ele encerra o contrato, eu tenho que renovar o contrato de aluguel. Para renovar o contrato de aluguel lá, é no mínimo 6 meses. E aí, se eu não terminar daqui 2 meses a obra, eu tenho que renovar. No mínimo 6 meses. Para encerrar o contrato lá, eu pago pelo menos 1 mês de multa. Nossa. Então, o que acontece? Isso é normal, né, no contrato. Que você vai encerrar um contrato de aluguel, você tem um aviso prévio ali, que você tem que avisar com 1 ou 2 meses de antecedência. Exato. Aí você perde-se 1 ou 2 meses. Uhum. Ou o calção que você deixou lá dentro, lá, o cheque calção, o valor calção que você depositou na conta do proprietário. Uhum. Então eu falei para ele assim, ó, imagina que você chegou e ouviu do seu cliente exatamente essa situação. 2 meses para vencer aluguel, 3 meses para vencer aluguel, 4 meses, que seja. Aí você chega para ele e fala assim, olha, tá, vou fazer orçamento. Você pega e faz um orçamento considerando lá, sei lá, 5 ajudantes para entregar a obra em 30 dias. Porque tem que ter velocidade e tudo mais. Uhum. Ele questiona o preço. Não, tudo bem. Você está me comparando com quem? Né? Porque assim, ó, o meu orçamento deu 10 mil e você está falando que o meu concorrente deu 6. Tudo bem. Deu 5, não sei. O fato é o seguinte. Eu, com certeza absoluta, vou conseguir te entregar a casa em 30 dias e você não vai precisar, de maneira nenhuma, renovar o seu contrato de locação lá. Se você renovar o seu contrato de locação da sua casa que custa R$1.500 por mês, apartamento, você vai renovar o contrato agora, vai pagar R$1.500 no primeiro mês. E caso você tenha que cancelar o contrato, se for somente 1 mês de multa, caso você tenha que cancelar o contrato, você vai pagar mais R$1.500 pelo menos de multa. Ou você vai perder R$1.500 do seu calção. São R$3.000 aqui, ó. Você está me comparando com alguém que está te dando essa garantia, que você não vai ter esses R$3.000 de custos do seu aluguel lá, porque eu te garanto. E é por isso que eu coloquei aqui uma equipe, de maneira com que eu tenha certeza absoluta que eu vou evitar
que você tem esse transtorno aí. Eu só coloquei essa equipe porque eu ouvi de você na visita técnica a sua necessidade. Agora, você e eu sabemos como que funciona a parte de prestação de serviço. Muitos profissionais atrasam a entrega do serviço. Sim. Não é o meu caso. Você que sabe, você tá falando pra mim que o meu deu 10 mil reais e o do outro deu 7. Era esse exemplo que eu tinha usado? 10 e 7? 10 e 6. 10 e 6. 10 mil reais e o meu concorrente deu 6, é 4 mil reais de diferença. Beleza. Ótimo. Agora, no mínimo, existe a possibilidade desse meu concorrente aí fazer você ter um prejuízo de 3.500 reais. Igualou a conta. Uhum. Só que você vai demorar mais para morar aqui na sua casa e vai ter que renovar contrato, passar no cartório de novo. Dor de cabeça. Então, assim, no mínimo você precisa me comparar com alguém que está te colocando na mesma situação que eu tô te colocando. Sim. Eu tô te garantindo. Essa é a diferença. Como é que fica a cabeça do cliente nessa situação? No mínimo ele vai perguntar pro outro. Tem certeza mesmo? Consegue mesmo? Cara, você consegue mesmo? Uhum. Eu preciso com certeza absoluta. Aí o cara lá titubeia e fala assim, não, consigo, pode ser que dê uma atrasadinha, tá? Mas assim, eu posso colocar mais uma pessoa. Ah não, se colocar mais uma pessoa vai mudar o orçamento, vai mudar, mas é pouco. Aí já, não, calma aí, né? Então, esse exemplo cabe também para quem trabalha com sócio quando vai discutir com o cliente a questão de tempo. Exato. Entendeu? Até porque tem cliente que vai precisar mais rápido da entrega e vai ter cliente que vai falar, não preciso de velocidade na obra. E tá tudo bem, você só tem que entender qual é a necessidade do cliente. Se a necessidade dele for entregar rápido, pronto, você já tem um argumento do porquê você vai colocar o seu sócio. Mas tem que ouvir da boca do cliente. Você não tem que simplesmente, coloquei, o cliente vai vir com a objeção e como que você vai sair dela? Não, sim, mas só que, por exemplo, quando você tem sócio, sempre a sua precificação vai ser considerando o valor do sócio, entendeu? Sim. Então sempre a tendência é que aumente um pouco em relação a algum concorrente. Uhum. Não que seja uma regra, mas sempre vai ter alguma variação a ser observada ali. E aí você precisa construir na sua rotina de conversa com o cliente esse tipo de relacionamento. Aplicar a técnica SBP para entender qual que é o benefício e problema que ele está enxergando. Durante o processo de fechamento inevitável, aplicar as técnicas corretas de fechamento também para que você consiga gerar valor percebido, mesmo que você esteja cobrando mais caro. O fato é, eu preciso aplicar o raio das técnicas que a gente ensina aqui toda quinta-feira no podcast Elitista Classe A. Exato. Cara, eu acho que a gente já entregou aqui no podcast Elitista Classe A a imersão quase que inteira já em conteúdo aqui em áudio pra galera. Exato. Né? E só você ouvir e aplicar, cara. Sim. Quer participar da imersão? Ok. Aliás, se você não conhece a imersão Elitista Classe A, o link tá aqui na descrição. Tem um QR Code, aplicativo orçamento contestável. Você vai conseguir ter aí na sua mão aí um recurso interessante para que você consiga escalar ainda a sua empresa. Até porque aqui o podcast a gente já entregou tudo ou quase tudo, só que tá tudo bagunçado. Na imersão tem toda uma sequência, um método certinho, arrumado, pode tirar dúvidas ao vivo com você. Então, e sem falar outros eletricistas com ele. Então, eu não diria nem que tá bagunçado em si, porque dependendo do momento que ele tá, ele consegue procurar o que ele quer naquele momento. Sim. Só que você vai ter, por exemplo, sei lá, quantos episódios nós temos aqui publicados? Tem 42 ou 43. São 43 horas no mínimo, tem mais do que isso muitas vezes, 43 horas no mínimo de conteúdo para você consumir. Agora, se você quiser fazer isso de maneira rápida, em 3 dias, ter todo esse conteúdo de maneira densa, didática, na sua mão, para você sair de lá com as ferramentas para saber exatamente o que fazer, é a imersão. Não adianta. Né? Ponto final. Certo? E tem muitas pessoas que acabam ouvindo o podcast aqui e acabam. Eu vou participar da imersão porque, olha só, isso aqui vai me dar. Vai me acelerar. Vai acelerar o processo. Então, existem alguns pontos aqui que a gente poderia colocar em pauta, que eu vejo até na mente dos assim, algumas perguntas já. Mas coloquei o sócio, vale a pena ou não? Né? Everton, devo ir atrás de um sócio, sim ou não? O meu sócio não é da área técnica. Ele é comercial. E aí? Porque nesse caso, a gente tem aqui o seguinte: o Luiz, que é um mentorando nosso, tá na mentoria Elitista Classe A,
ele acabou de se conectar com uma pessoa que é, na verdade, da área comercial. Não vai ser sócio direto, vai ser um prestador de serviço PJ, mas o cara vai ser responsável por vender. Então, assim, ó, ele é custo fixo. Nesse caso, não aumenta a velocidade da entrega da obra. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu falo, ó, a gente deu um exemplo aqui de uma sociedade quando os dois executam a parte técnica. Mas e quando não executa a parte técnica? É um custo. Exato. Tem que colocar na balança. Na verdade, não é que tem que colocar na balança, não. Se você acha que é necessário se conectar com uma pessoa de vendas ou uma pessoa de marketing, você vai ter que se conectar e vai colocar lá a parada. E aí você vai colocar isso nos custos todos e você, na hora de fazer a precificação, de elaborar o orçamento, você vai aplicar as técnicas para que você gere mais valor percebido e consiga fechar seus orçamentos. Simples assim. Até porque, ó, ele tem 100 horas, ele tem que fechar. Só que se fechar o mês ele só conseguiu preencher 60 horas, no final do mês ele não conseguiu a quantidade de dinheiro, faturamento, para bater os custos, salários e lucro. Exato. Então, se ele tem um sócio, ele não vai fazer a obra, mas ele ele é comercial e ele é muito bom. E ele consegue preencher as minhas 100 horas para eu executar o serviço para ter o faturamento. Exatamente. Pronto. É isso aí. E aí o que acontece é que muitas vezes o eletricista ele fala pra gente o seguinte: olha, eu estou aqui fazendo a parte elétrica, mas às vezes eu não consigo vender porque não tenho tempo, eu não sei, não tenho jeito. Se tiver uma pessoa só olhando só pra venda, só igual o Luiz tá fazendo agora, cara, a probabilidade de conseguir completar 100 horas é muito mais fácil. Sim, com certeza. É matemática o negócio, né? Eu falo com 100 pessoas, das 100, 20 se interessam, das 20, 10 contratam. Pronto, acabou. Claro que esse número não é mágico, né? Você vai ter que construir esse número dentro do seu processo de vendas. Mas é um número que você vai ter que entender que ele existe. E aí, com base nisso, você consegue colocar o time para fazer acontecer. É isso aí. Também tem a hipótese do sócio também ser da área técnica, só que ele não executar junto com você. Exatamente. E sim com obras diferentes. Você faz uma, ele faz outra. Exato. E nesse caso aí, normalmente funciona da seguinte maneira. Eu tenho 2 profissionais da área técnica e parte das obras eles fazem em conjunto e parte das obras eles fazem independentes. Sim. Aí eu tenho que fazer uma previsão no meu cálculo que isso faria com que a minha necessidade de horas mensais aumentasse, né? Sim. Então, por exemplo, eu vou provisionar aqui e no começo é um achômetro mesmo e aí a gente vai ajustando esse valor ao longo do tempo. A nossa quantidade de horas técnicas possíveis a serem entregues, minha e do meu sócio Gabriel, por exemplo, é 100 horas cada um. Sim. Só que tem 50 horas que nós dois estamos juntos. Então essas 50 horas elas não multiplicam. Elas são as mesmas 50 horas, porque nós estamos juntos. Sim. Só que outras 50 horas eu estou fazendo serviço e você está fazendo outro. Então essas horas dobraram. Então eu tenho 50 horas mais 50 minha e 50 sua de trabalhos individuais. Nós temos uma empresa, somos sócios. Então os dois trabalhos se conectam para que a gente ganhe dinheiro juntos. Então eu tenho 50 horas junto com você, 50 separados. Já deu 100. Só que você tem mais 50 sua separada, 150. Agora eu tenho 150 horas de necessidade de venda de serviço. Ok. E a minha precificação vai ser com base nessas 150. E aí, olha só, nesse mesmo cálculo que a gente fez, só que aí nesse caso, com certeza o custo aumenta, tá? Mas vamos lá, eu vou colocar aqui os 13 mil reais, que era o cálculo que a gente fez anteriormente, dividido por 150 horas. Eu tenho 86 reais a hora. Voltou para um valor parecido de quando eu estava sozinho. Exato. Só que eu vendi 150 horas, deu os 13 mil reais no mês. Paguei meu salário, paguei o seu, geramos lucro, pagamos contas. É que é bonito falar assim, parece, você vai fazer isso, Arthur, beleza, vou lá e vou fazer. Tem todo um trabalho por trás, tem todo um projeto de máquina de atração de clientes, da parte do orçamento incontestável, fechamento inevitável, que tem que ser construído. Mas se a gente já fez isso para mais de 1.000 pessoas que são os alunos da imersão de classe A, dá mais 1.000, não dá 1.000 não, dá uns 600, 700 imersos até agora, desde a primeira versão
em 2017. Sim. Então, assim, você consegue também, pô. Sim. Você consegue também. Você consegue também. Agora colocar no papel, se planejar para fazer isso e ir medindo ao longo dos tempos. Exato. É isso que nós vamos fazer hoje na aula ao vivo com os nossos alunos. Ele tem que saber, ó. Eu coloquei que eu entregava 100. Mas, passou um mês e eu percebi, coloquei no lápis aqui, ó, eu não consigo entregar 100. Eu também quero ter tempo com a minha família, quero estudar também para me aperfeiçoar, eu só consigo entregar 80. Horas, fala? 80 horas por mês. O que ele faz nesse caso, Everton? Cara, primeiro que 80 horas, se ele tá fazendo só o serviço como independente, 80 é pouco. É pouco, porque olha só, para você entender o que são 80 horas, eu tô falando de 20 horas por mês, por semana. Então, 20 horas por semana, se eu fosse dividir aqui, ó, 20 horas por semana, dividido... a gente teria, 20 horas por semana, dividido por 8 horas por dia, dá 2 dias e meio de execução só de trabalho. Eu não vou querer um sócio que só quer trabalhar 2 dias, não. Entendeu? Sim. Everton, mas aí eu sou assim, eu tô independente, eu quero... Beleza, tudo bem. Então, 80 horas você vai fazer isso. Você vai fazer a sua necessidade financeira, dividir por as suas 80 horas e você vai fazer isso acontecer e se estruturar para que você consiga bater as 80 horas sem sombra de dúvidas, porque senão você vai ter um problema financeiro lá. Só que aí para bater a meta financeira dele, ele vai ter que... Obviamente, se ele vai diminuir, em vez de 100 por 80, o preço vai aumentar. Vai aumentar. Mas aí cai no mesmo contexto do sócio. Só que ele vai ter que justificar o preço, gerando mais valor percebido. Exato. Não tem essa, né? Sempre vai ter um profissional que vai cobrar 10, outro vai cobrar 30. E por que as pessoas contratam de 30? É mais barato. Não, o de 30 é porque gerou muito mais valor. Exatamente. Vai solucionar a dor dele e alcançar o desejo do cliente. Ou porque também é geração de valores que eu vou falar, tá? Vou ser redundante, mas mais específico. Ou porque a pessoa que olhou para o preço de 30 falou assim, cara, é esse profissional que eu quero aqui na minha casa. Porque o que ele aparenta ser é o que eu espero. Sim. Sei lá, eu tô procurando uma empresa para fazer uma prestação de serviço. Exato. E ele parece ser uma empresa. Tem uma frase que a gente gosta de falar aqui, de vez em quando eu falo ela, que é mais importante do que ser é parecer ser. Mais importante do que você ser uma empresa é você parecer ser uma empresa. Sim. Porque, tu quer dizer que eu posso parecer ser e não ser? Não, aí você está sendo hipócrita, você vai acabar com sua reputação rapidão. Um monte de cliente vai conseguir, mas depois de algum tempo, pronto, acabou sua empresa. Exato. Aí você é uma empresa, tem todo um time do seu lado, só que quando a pessoa entra no seu site, no seu Instagram, onde quer que você divulgue, faça a máquina de atração de clientes. Não, você não parece ser uma empresa. O cara tá procurando uma empresa, olha pra você, acha que você é um cara que faz bico. Pronto, ferrou. Porque já não vai contratar. Não vai. Aí quem é que te encontra? A pessoa que tá querendo fazer bico. Sim. Procurando um cara que faz bico. Olha e fala, esse cara faz bico. Não, eles não pensam assim do jeito que eu tô fazendo, com a boca. É inconsciente a parada. Eu olho e falo assim, esse cara é careiro. Por quê? Parece uma empresa. Ou eu olho e falo, esse cara, ele é bom, porque parece uma empresa. Depende da personalidade de quem está te vendo. Exato. Se o cliente é aquele cara, eu tô procurando alguém que faz bico, vai olhar o seu preço, tá mais caro, vai falar, opa, esse cara é careiro. Exato. Pelo amor de Deus, não dá. Agora alguém tá procurando uma empresa, ele faz questão de pagar mais caro. Exatamente. E não é que nem que ele faz questão de pagar caro, ele sabe que pagar caro significa ter mais qualidade. Exato. Então ele tem isso já. Então ele fala assim, poxa, não vou trazer um cara aqui na minha casa que é um Zé Faísca. Vai fazer gambiarra e vai colocar minha família em risco de vida. Exato. Não dá. Você que tá ouvindo a gente aqui agora, né? Algum momento, você como prestador de serviço, alguém te contratou mesmo você sendo mais caro? Eu aposto que a resposta é sim. Sim. E o que você ouviu da boca dessa pessoa? Sabe que você ouviu? Se você não ouviu, você pode perguntar, mas tudo bem. Provavelmente a pessoa vai falar assim, não, você me trouxe muito mais confiança. É isso que os clientes falam. Aí você começa a explorar um pouco mais o que é essa confiança. Você começa a ver, não, é que você chegou aqui com um uniforme, você estava com a caixa de ferramentas muito organizada. Quando eu entrei no seu Instagram, vi lá que você trabalha para algumas lojas, comércios, moradores aqui no bairro onde eu moro, tal. Então, eu percebi que você tem bastante avaliação no Google Minha Empresa, lá no Bing Place tem bastante avaliação. Então, eu vi que você é uma pessoa confiável.
Aí você começa a entender, opa, então quer dizer que o meu posicionamento de empresa foi notado e começou a gerar resultado. Exato. Importante, já que a gente entrou nesse assunto, eu atraio as pessoas com base no meu posicionamento. Uhum. Se eu pareço uma empresa, as pessoas que estão procurando um cara que faz bico não vão me pedir muito orçamento. Não mesmo. Se eu pareço ser um cara que faz bico, cara barateiro, as pessoas que procuram empresa não vão pedir orçamento. Isso é uma incógnita muito grande. Por quê? Tem muitos eletricistas que falam pra gente assim, Everton, olha só, os clientes aqui na minha região é tudo chorão. Todo mundo quer só contrato pelo preço. Será que você não está atraindo esses clientes? Uhum. Em toda cidade de interior, de capital, não importa. Toda cidade tem um condomínio fechado de médio ou alto padrão. Sim. Alguém desses condomínios estão te chamando? Que lá tem serviço toda semana, cara. Tem. Alguém desses locais está chamando você? Então, das duas, uma. Ou você não está aparecendo para eles, ou quando aparece, eles entendem que você não é a pessoa qualificada para atender eles. Exato. E aí? Põe isso na cabeça. Ó, saímos do precificação com sócio para máquina de atração de clientes. Não dá, né? A gente não consegue. Não dá, tá tudo atrelado. Certo? Certo. O que te despertou? Qual foi o seu despertar de hoje, Gabriel? Também foi o despertar, foi o caso do Linden. Chamando a pessoa de comercial pro time dele. É um PJ que você disse. Então, pra mim, isso aí despertou. É isso aí, normalmente, eu acredito que a maioria dos eletricistas chama alguém da área técnica para trabalhar junto ali, mas o Linden, além de contratar essas pessoas também, ele chamou alguém da área comercial. Crescendo legal, hein? Uhum. O ano de... Uau. E ele fez imersão. Imersão, ele fez... Ele fez a imersão, primeira turma. Uhum. Ele tá na mentoria, ele disse a classe A. Ele colocou o funcionário dele, porque quem participa da mentoria ele disse a classe A tem alguns benefícios que são surreais. Uhum. Um deles, é que ele pode colocar todos os funcionários dele que ele quiser na comunidade ele disse a classe A sem custo. Uau. Se tiver 10, Everton, pode colocar? Pode, Everton, mas 10 pessoas na comunidade é mais caro do que a própria mentoria. Eu sei, e é isso que a gente faz. A gente sempre entrega mais pra galera, certo? Certo. Então ele já colocou os funcionários dele dentro da mentoria classe A, ou dentro da comunidade ele disse classe A. Ele está usando o aplicativo Orçamento Testável e procurando também. Ele está na comunidade ele disse classe A também. Assim, aproveita. Certo? Tem muito para crescer ainda. Sim. Bom, o meu despertar é assim, ó, que existe uma oportunidade escondida e o seu preço não dobra quando você... Muitas vezes eu sou um profissional que eu tenho uma dificuldade em alguma área específica, por exemplo, comercial, por exemplo, marketing. Técnica mesmo. Eu não sei fazer automação residencial e eu tô saco cheio, não quero aprender esse negócio não. Eu posso me conectar com uma pessoa para fazer. Eu não tenho dinheiro para pagar um funcionário disso. Mas eu conheço alguém que é muito bom. Então, para ser sócio. Claro, tem outras avaliações, não é só isso. Fazer um podcast só de como escolher um sócio, então, né? Porque é interessante. Porque esse negócio de quer trabalhar comigo? Não é assim que funciona. Não é só isso. É um dos critérios só. Mas tem muitos outros. É isso aí, leões. Mais um podcast, mais uma quinta-feira pra vocês aqui. E o seu despertar, Everton? Eu já falei que é esse aqui do... tá. Ô, Gabriel. Meu despertar foi o que eu acabei de falar, que é do fato dele poder fazer a conexão com outra pessoa para ser sócio e que isso não dobra o seu resultado, sua necessidade financeira. Boa. Levei bronca ao vivo aqui, ó. Hoje foi eu e você, Brunão, que levou bronca ao vivo aqui no meio do podcast, né? Cadê o controle remoto, Brunão? Bom, leões, é isso aí. Então, olha só. Na próxima quinta-feira, mais um podcast pra vocês aí. E se você quiser algum conteúdo específico, é só você mandar aqui no Instagram pra gente, que a gente coloca nas pautas aqui e de repente até faz um conteúdo que você escolheu. Quer ver um convidado aqui também? Me manda aí quem é que você gostaria de ver aqui no podcast. Interessante. A gente vai começar a trazer convidado agora em 2024. Então, sim. Pode ser que você escolha o próximo convidado. Sim. É isso aí, leões. Bom... Levei mais uma bronca agora, né? Mais uma bronca levei aqui, ó. O Bruno fez assim, ó. Faz assim, né? Então vamos lá. Falou, leões. Até o nosso próximo episódio.